Senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui, bom número, os queridos estudantes, colegas vereadores, eu confesso que não queria falar do tema e não vou falar do tema. Respeito a posição e as falas do vereador Célio Dias, né? Respeito, como sempre respeitei, e exijo respeito. Respeitei, como sempre respeito, e exijo respeito. Cada palavra, por 2 vezes, não me deixaram fazer o trabalho aqui na tribuna, por 2 vezes, a mesa não me permitiu exercer meu mandato aqui, ortogado por cerca de 5.400 eleitores, quase 5.400 eleitores. Então, atendendo ao pedido do vereador Fábio Fiedler, quase 5.400 eleitores. Então, senhores, eu fico me perguntando qual é o nível de representação que a gente quer para esse parlamento. Qual é o nível de representação que a gente quer para esse parlamento? Eu recebi na última eleição, talvez não tenha ninguém aqui com mais votação que eu, vereador Fábio Fiedler, quase 17 mil votos. Devo ser o mais votado aqui do parlamento. Se eu não me engano, acho que o vereador... Devo ser o vereador mais votado presente aqui, devo ter presente. Vereador Fábio Fiedler. Acho que mais ou menos temos a mesma votação, né, vereador? Devo ter um empate aqui com o vereador Célio Dias. E cheguei aqui pelo voto. Pelo meu trabalho, pela minha dedicação, pelo meu compromisso. Não cheguei aqui porque alguém me colocou, não cheguei aqui, não tenho cargo na Câmara porque alguém me induziu a esses cargos. E vou continuar trabalhando aqui, cumprindo a minha missão constitucional de fiscalizar. Sendo o vereador Fábio Fiedler um dos mais votados vereadores em exercício. E também o deputado um dos mais votados na última eleição aqui. E respeito a posição do PR, vereador Célio Dias, como respeitei sempre Vossa Excelência. Vossa Excelência foi digno do debate, Vossa Excelência é o homem do debate e eu sempre fiz isso aqui. Nós sempre travamos nossos debates dentro do parlamento. Mas, talvez, a condição de idoso, a condição de doente, todas as condições, não possa tirar o caráter de uma pessoa. Não possa tirar, né? Não é porque o cara é idoso que não é pilantra, não é porque é doente que não é safado, não é porque só tem uma perna que não presta, não é porque tem 2 pernas que não presta, né? E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Quando falo aqui, e aqui é assim, escrevi no meu Facebook, se tu falar de Cuca e Clube de Castilho, ninguém te incomoda. E é uma expressão, vereador Better Bess. Não é nada contra Clube de Castilho, nada contra Cuca. Agora, se tu não quiser se incomodar aqui, fala de Cuca, vereador Célio Dias, e de Clube de Castilho. Ninguém te incomoda. Agora, se falar de dinheiro público, fiscalização de dinheiro público, cuidar das contas do município, é problema. E se falar dessa compra desse prédio, é mais problema ainda. Uma compra que foi decidida em 7 dias, sem debate do parlamento, como já falou aqui o vereador Célio Dias, o vereador Vanderlei, decidida não se sabe por quem, e também não se sabe qual é o interesse, né? E por isso, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência hoje o requerimento com o seguinte texto. Prezado vereador Mário Delbrandi, o artigo 165, entreguei cópia a Vossas Excelências, o artigo 165, parágrafo 9 da Constituição Federal, combinado com o artigo 168, determina a função provedora da Prefeitura como fonte de custeio da casa, ou seja, o dinheiro da Câmara sai única e exclusivamente do caixa central do município. Por outro lado, a Câmara Municipal não tem patrimônio próprio. Ainda, há que lembrar que o numerário não utilizado pela Câmara Municipal de Blumenau deve ser sempre devolvido à Prefeitura, quer isso esteja ou não previsto na lei orgânica do município. É assim porque a editalidade não gera receita pública, somente administra repasses vindos, ou seja, nós não temos dinheiro. O dinheiro é sempre da Prefeitura. Todo mês o Poder Executivo, na forma do artigo 68 da Constituição Federal, repassa os repasses a essa casa. Nem é preciso enfatizar que toda despesa da Câmara integra o balanço da administração direta do município, aquele que consolida, em uma só peça, os numerários da Prefeitura e da editalidade. Se assim não fosse, estaria uma irreal melhoria do resultado orçamentário da Prefeitura, que teria receita sem despesa,
exatamente que foi transferida na forma extra-orçamentária ao Legislativo. Por isso mesmo, os recursos devem ser liberados de acordo com a respectiva necessidade orçamentária, porém nunca em valor inferior. Não se desconhece que entendem alguns que, por incorporar o patrimônio geral do município, as obras e outros investimentos escapam ao limite geral da despesa camerária. Entendo diferente. A norma régia do artigo 29A da Constituição Federal afasta apenas e tão somente os gastos com inativos. Nada mais que isso. De mais a mais, a decisão do gasto originário da mesa da Câmara com o novo prédio ou novos equipamentos serão utilizados nas atividades legislativas. Então, sob a realidade do limite basilar da receita do ano anterior, como chefe do Legislativo, logo no início do exercício, tem pleno conhecimento do valor máximo que pode despender e, como ultrapasse, estará autorizado, e se fizer, despesa ilegítima e antieconômica, em flagrante prejuízo horário, o que bem justifica o juízo da irregularidade. Não bastasse isso, vale lembrar que o Decreto 2001 de 67 é crime de responsabilidade a realização de gastos em desacordo com a norma financeira pertinente, artigo 1º, inciso 5º. Além do mais, senhor presidente, a editilidade pode contar em seu próprio orçamento com dotações para despesas de capital. Em suma, desde que o limite não permita, a direção camerária deve editar a construção do novo prédio ou a compra de novos equipamentos. De todo modo, vital a correta aferição dos limites financeiros da Câmara de Vereadores, transferi-los em seja responsabilização criminal dos chefes do poder municipal, o prefeito, desde que entregue à Câmara valores maiores que o limite constitucional aí respeitado, o repasse da folha de pagamento. Parágrafo 2º, 1º, 3º do artigo 29A da Constituição Federal. Dito isso, senhor presidente, considerando a publicação do edital para apresentação de propostas, compra e venda do imóvel objetivando a transferência da Câmara Municipal para o prédio próprio, solicito a Vossa Excelência que informe, por escrito, na forma e no prazo regimental. 1. A fonte de custeio, de onde Vossa Excelência vai tirar o dinheiro para comprar a Câmara. 2. A autorização legislativa ou a portaria autorizativa, o documento que autoriza Vossa Excelência a proceder de tal forma. 3. O indicativo anual anterior orçamentário da fonte de custeio, ou seja, a previsão orçamentária para a despesa que Vossa Excelência pretende implantar. 4. A comprovação de que a fonte de custeio não ultrapassa o limite prudencial acima indicado, ou seja, que o dinheiro que Vossa Excelência vai dispendiar, somado às despesas da Câmara, não ultrapassa o limite prudencial da Constituição. E para encerrar, senhor presidente, solicito colocar à disposição uma foto ali, para parabenizar o prefeito Napoleão Bernardes, né, pela passagem dos seus 33 anos, comemorados no Costão do Santinho, no último final de semana. Né? Prefeito que tem a fama de pão duro, esteve com o homem da catraca, passando o final de semana, segundo o Diário Catarinense, passando as catracas do Costão do Santinho, com sua namorada comemorando os 33 anos de aniversário. Então, parabéns, prefeito Napoleão Bernardes. Tenho certeza que aproveitou bastante a estadia lá no Costão do Santinho. E quem te viu, quem te vê, hein, colegas vereadores? Um abraço.